Louvado seja Deus por estarmos mais uma vez aqui, para termos a oportunidade, de aprender do Senhor e de sermos edificados pela sua palavra. Obrigado, meu irmão. Eu queria convidar os irmãos, aqueles que pudessem, a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9. Nós vamos estar lendo no capítulo 8, do verso 1 ao verso 15, e depois no capítulo 9, do verso 6 ao verso 14. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto. Completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes a prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que um homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que vós outros tenham alívio, não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Capítulo 9, do verso 6 ao verso 14. Isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para que toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Amém. Vamos estar orando. Irmão Luciano. Amém. Glória a Deus. Estamos em campanha de missões, né, meus irmãos? Esse domingo de março é o último domingo em que nós estaremos realizando os momentos missionários para falar sobre a obra missionária, mas a nossa campanha permanece ainda durante o mês de abril. E é muito importante a gente falar sobre isso. É muito importante nós sermos relembrados a respeito desse serviço tão importante.
Nós lemos aqui o texto de 2 Coríntios. Esse texto, Paulo está falando abertamente sobre ofertas. Quando a gente vai falar sobre ofertas, hoje em dia se tornou um pouco até complicado, porque é tanta coisa ruim acontecendo ao redor, no meio evangélico, né, no meio eclesiástico, que falar sobre ofertas é algo que exige de quem está pregando muito, muito cuidado, para que a verdade possa ser exposta, para que nós possamos falar disso abertamente, porque é um assunto espiritual, e também nós estarmos atentos àquilo que é pregado, para saber se satisfaz a vontade de Deus ou a vontade humana. Esse é o grande ponto quando a gente vai falar sobre oferta. Nós devemos ter esse cuidado. Paulo aqui, ele escreve à igreja de Coríntios, né, a igreja de Corinto, sobre uma assistência que seria recolhida para irmãos que estavam numa situação de necessidade. Ao que tudo indica, eram irmãos de Jerusalém, que sofriam perseguição e precisavam então de sustento. Né? Muitos daqueles que se declararam cristãos passaram a ser perseguidos pelo seu próprio povo. Então, foi falta de recursos, de alimentos. Né? Então, esses irmãos estavam numa situação de dificuldade, era necessário que eles tivessem alguma maneira de se sustentar. Então, Paulo aqui vai enviar carta aos Coríntios, falando sobre essa necessidade da contribuição, né? De que era necessário que aqueles irmãos que estavam necessitados tivessem suas necessidades supridas. E isso poderia se dar por meio da oferta daqueles irmãos. E ele vai começar falando com os coríntios sobre a igreja da Macedônia, que era uma igreja pobre, mas que apesar de sua pobreza, decidiu contribuir. O contexto aqui, né, se a gente for analisar, está falando de uma oferta para ajudar irmãos em necessidade. Não está falando de campanha de missões, até porque naquela época não existia isso. Porque a igreja por si só já era missionária. Tudo aquilo que era feito na igreja era missões. Então até o fato daquelas ofertas serem recolhidas para sustentar aqueles irmãos, para abençoar a vida daqueles irmãos que estavam em necessidade, a gente consegue ver a aplicação em missões. Porque o que a nossa campanha de missões faz, qual é o objetivo da nossa campanha, se não sustentar os nossos irmãos que estão no campo missionário, né, se não sustentar os projetos missionários, se não sustentar a obra missionária. Isso tudo aquilo que é recolhido, a ideia é ser utilizada como missões, né, ser utilizada para sustento de projetos, para sustento dos nossos irmãos que estão lá, que abriram mão de suas vidas, né, de seus empregos, abriram mão de suas famílias, né, de estarem perto do convívio de suas famílias, foram muitas das vezes para terras distantes, para lugares onde a única maneira de se sustentar é por meio de ofertas missionárias. Eles vivem por meio da obra. Então, é necessário que esses irmãos sejam sustentados. E a oferta missionária, ela tem esse objetivo: sustentar esses nossos irmãos. Então, quando a gente lê esse texto aqui, embora o contexto seja suprir as necessidades de um povo santo que estava numa situação de perseguição, a gente consegue enxergar missões nisso, porque a intenção da oferta de missões é sustentar o povo santo, é sustentar a obra santa, é sustentar o trabalho missionário. Contribuir é um ato de amor. Aqui no verso 8 do capítulo 8 de Coríntios, nós lemos: não estou ordenando que o façam, mas sim testando a sinceridade do seu amor ao compará-lo com a dedicação de outros. Quando Paulo fala sobre isso daqui, ele está falando da igreja de Macedônia, uma igreja que era pobre, mas que decidiu contribuir. Ele está falando com a igreja de Corinto, que era uma igreja que tinha condições, falando assim: olha, sabe aquela igreja lá de Macedônia? Uma igreja extremamente pobre. Mas eles decidiram participar disso. Vocês hoje têm condições de participar. Eu não estou falando isso como se fosse uma obrigação de vocês. Paulo deixa isso claro. Mas eu estou falando isso para comparar a dedicação de vocês com a dedicação deles. Se eles, na sua pobreza, tiveram condições de contribuir, por que vocês não podem contribuir? Porque isso, na verdade, demonstra amor. Vamos citar um exemplo aqui. Né? Quando a gente olha para o Evangelho como um todo, a gente não consegue falar da vida cristã sem envolver sacrifício. A vida cristã exige sacrifício. Quando nós aceitamos a Jesus, nós morremos juntamente com Jesus, para que nós possamos viver a sua vida. Nós fomos crucificados com Cristo, é isso que a palavra de Deus vai dizer. Sempre vai exigir de nós algum sacrifício. Isso significa que a obra exige de nós que a gente abra mão de tudo aquilo que a gente tem, né? Alguns até podem interpretar muitas das vezes errado isso, no sentido de dar tudo que se tem. Não.
mas fazer sacrifícios, pequenos sacrifícios, para que a obra continue sendo promovida, para que ela continue sendo sustentada. Às vezes a gente deixa de fazer algo pelo reino de Deus para satisfazer um desejo nosso, para satisfazer uma vontade nossa. Às vezes a gente despreza o valor da nossa contribuição, o valor da nossa oferta. Porque a nossa oferta é muito pequena, a gente não quer contribuir. Né? Ou porque a gente acha que não existe a necessidade de contribuir. Seja grande, seja pequena, não é isso que é a palavra de Deus, não é isso que Deus espera de nós. O que Deus espera de nós é que seja uma oferta entregue com amor. A obra de Deus exige essa nossa entrega. Paulo vai elogiar a igreja da Macedônia, lá no verso 5, porque eles não só contribuíram financeiramente, mas eles se entregaram ao Senhor. Eles entregaram a vida deles para esse ministério. Eles entenderam a importância de contribuir. A oferta, ela deve ser feita de maneira proporcional. No verso 11, do verso 11 ao verso 15, Paulo vai falar: assim completem o que começaram, que a boa vontade demonstrada no princípio seja igualada agora por sua contribuição. Doem proporcionalmente aquilo que possuem. Tudo que derem será aceitável, desde que façam de boa vontade de acordo com o que têm, e não com o que não têm. Não que a sua contribuição deva facilitar a vida dos outros e dificultar a de vocês. Quero dizer apenas que deve haver igualdade. No momento vocês têm fartura e podem ajudar os que passam por necessidades. Em outra ocasião eles terão fartura e poderão compartilhar com vocês quando for necessário. Assim haverá igualdade. Como dizem as Escrituras, para aquele que muito recolheu, nada sobrou, e para aquele que pouco recolheu, nada faltou. Contribuir proporcionalmente. Não é tirar tudo que você tem e dar. Você vai fazer uma loucura, não é isso. Mas é entender a necessidade de sustentar. Contribuir proporcionalmente, porque às vezes a pessoa ela pode contribuir, mas ela se retrai em fazer isso. Ela tem condições de fazer mais e se retrai. Ela não quer fazer, porque o amor dela muitas das vezes está nos seus objetivos, no seu dinheiro. E às vezes alguém pode achar que uma contribuição é tão pequena que não deve ser feita. A gente falou aqui do arroz missionário. Talvez você pegue lá um pacotinho de arroz com 40 grãos. E se você pode doar 40 centavos, louvado seja Deus. Porque não está, quando a gente fala de oferta, a gente não está falando de valores. A gente está falando de entrega. Não é simplesmente entregar o dinheiro entendendo que muito dinheiro faz muita coisa. Não, não é isso. Porque a nossa oferta é Deus quem a utiliza e Deus a multiplica. Assim como Deus multiplicou os pães para sustentar multidões, Ele multiplica a nossa oferta. Pensa bem, eu não sei quantos pães os irmãos comem aqui de manhã no café da manhã. Vamos supor que vai tomar seu café da manhã, você coma 2 pães. Né? Você vai lá, vai comprar o pão na padaria, você vai comprar para sua família, eu como 2 pães. Aí você vai comprar esses 2 pães para você. Imagine só se você deixar de comprar esses 2 pães e comprar um pão para você comer. E aquele dinheiro que você usaria com outro pão, você contribuísse para missões. Parece algo tão simples, né? Algo tão pequeno. Mas imagine o amor que nós estamos empregando quando a gente faz esse pequeno sacrifício para a obra de Deus. Entendendo que, muitas das vezes, o pão que a gente deixa de comer é o pão que a gente está permitindo que o nosso irmão coma. Já parou para pensar nisso? Você está sustentando alguém. Você está sendo participante daquilo que Deus está fazendo no mundo. Você contribuiu de acordo com aquilo que você tem, não com aquilo que você não tem. Não é para você tirar todas as suas economias e investir em missões. Não é isso que a Bíblia está falando aqui. E não é sobre valores que a gente está falando. É sobre a nossa dedicação. Sobre o nosso trabalho por missões. Algo que a gente pode fazer por missões. Para que a gente possa ofertar. A gente consegue fazer um mínimo disso. A gente consegue contribuir minimamente para que a obra de Deus seja sustentada. Não deve ser feita por obrigação nem por má vontade, mas com generosidade. Olha só que coisa linda. Capítulo 9, versos 6 ao verso 11. Lembre-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dá. Não contribua com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos para que em todo tempo vocês tenham tudo de que precisam e muito mais ainda para repartir com outros. Eu li até o verso 8. Irmãos,
Quem lança, aquele que semeia pouco, pouco ceifará. E aquele que semeia com abundância também ceifará. Vamos entender que essa abundância aqui, irmãos, não está falando de quantidade, do quanto você contribui, do quanto você entrega, mas da dedicação que você emprega no seu contribuir. Do amor com que você emprega ao contribuir com a obra missionária. Se você faz por amor, isso é aceito por Deus. Não adianta a gente contribuir muito sem a vontade de contribuir, ou simplesmente pela obrigação ou pelo constrangimento. Não é isso que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós é uma contribuição voluntária. Quando a gente entende o que é a obra missionária e que nós fomos alcançados por missões um dia, a gente faz isso por amor. A gente faz isso com a dedicação que é necessária ser feita. Deus suprirá as nossas necessidades. Do verso 8 ao verso 11, Paulo vai dizer: Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo o que precisam e muito mais ainda, para repartir com outros. Como dizem as Escrituras, compartilhe generosamente com os necessitados. Seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia e depois o pão para seu alimento. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará a sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Em tudo vocês serão enriquecidos a fim de que possam ser generosos. E quando levarmos sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. Pensemos nisso, irmãos. Às vezes a gente deixa de contribuir com a obra de Deus, de um modo geral, porque a gente tem medo. A gente tem medo que falte para a gente. Essa é a verdade. A gente não quer abrir mão daquilo que nós temos para abençoar a vida de outras pessoas. E isso eu não estou me referindo somente a dinheiro, eu estou me referindo à nossa vida como um todo. À nossa vida. Às vezes a gente não quer abrir mão do nosso tempo para ajudar alguém que precisa. Para conversar com alguém que precisa de uma conversa. Para emprestar o nosso ombro para alguém. Às vezes a gente não quer se dedicar à obra de Deus porque a gente tem vários afazeres, a gente tem vários objetivos a alcançar. E se a gente abrir mão daquilo que a gente queria, daquilo que a gente pretende fazer, a gente vai sair prejudicado. Só que a palavra de Deus nos deixa clara que é Deus quem supre a nossa sementeira. É Deus quem dá pão para quem trabalha e o alimento para quem está suprindo aquele que está trabalhando. Você acredita nisso de fato? Você acredita no sustento de Deus sobre a sua vida? Você consegue compreender que quando a gente coloca o reino de Deus em primeiro lugar, nós somos sustentados pelo Senhor? Já parou para pensar nisso? Só que o nosso sustento, muitas das vezes, o que a gente quer de sustento é a fartura, é a abundância. É alcançar todos os nossos objetivos. Como se isso fosse nos fazer felizes. E a gente não olha para a obra de Deus, para o reino de Deus, como nosso maior objetivo. A gente não olha para aquilo que Deus planejou, aquilo que é a vontade de Deus, como nosso objetivo, como aquilo que vai nos trazer maior alegria. Deveria ser a obra de Deus, o reino de Deus, quem nos deixa mais felizes, aquilo que nos deixa mais felizes. Não os nossos próprios objetivos. Abrir mão, em algum momento do nosso dia, da nossa trajetória, para orar, abrir mão dos nossos afazeres, para orar por missões. Já pensou sobre isso? Porque o sustento da obra não se dá por meio somente de ofertas, se dá também por meio da oração. E às vezes nem isso a gente faz. E eu ouço falar que contribuir financeiramente, ofertar, é muito mais fácil do que orar. É muito mais fácil do que orar. Como a gente falou, se você doa 5 centavos, você está ofertando com missões. E 5 centavos dificilmente vai fazer falta no orçamento de alguém. Eu não estou aqui para julgar ninguém, a gente não está aqui para julgar condições financeiras, mas dificilmente uma pessoa que vai tirar 5 centavos do orçamento dela vai fazer falta. E se é feito de coração, se é feito com boa vontade, é aceitável a Deus. Não é uma questão de valores. Deus ele é capaz de sustentar a obra dele somente com esses 5 centavos. Agora, tirar o seu tempo para orar. Parar um tempo para orar por um projeto missionário. Quando a gente ouve o relato daquilo que está acontecendo ao redor do mundo, de guerras, de desastres naturais, a gente olha para pessoas que estão nesses lugares, missionários que estão nesses lugares trabalhando, e a gente pensa, será que a gente ora por essas pessoas? A gente viu aqui um relato aqui do missionário pastor Silvio Camilo. Para pensar num alojamento daqueles, num acampamento daqueles onde estão vários refugiados, onde crianças estão sem pais.
onde crianças estão sujeitas a abuso por parte daqueles que deveriam cuidar delas. Será que a gente ora por essas crianças? E são milhares de crianças. A gente não está falando de uma ou duas crianças, são milhares. A gente ora por essas crianças? A gente entende, como a gente falou aqui, que o pão que às vezes a gente deixa de comer é um pão que essa criança pode comer? Aquilo que a gente entrega por missões, Deus é capaz de multiplicar. A gente ora por algum missionário. Aqui a gente pegou fichas no final daquele culto, a gente pôde preencher tanto para interceder quanto para ofertar. E até mesmo para se colocar como voluntário para ir. Talvez muitos de nós, na hora de preencher aquilo ali, a gente vai lá e preenche, não, eu vou ser um intercessor então por missões. Louvado seja Deus. Quando a gente assume esse compromisso, de fato, assume esse compromisso de orar por esse projeto. De colocar os nossos joelhos no chão e entender que não é somente pela nossa família que a gente tem que orar. É pela família missionária também. É por aqueles perdidos que ainda não ouviram falar o nome de Jesus. Essa é a maneira que a gente contribui com a obra missionária. Fazendo sacrifício. O sacrifício do nosso tempo. O sacrifício dos nossos recursos financeiros. Não é para que a gente tenha falta. Não é isso. Porque o que Deus quer de nós não é que a gente haja como uma pessoa desesperada, uma pessoa sem consciência, simplesmente pelo ardor daquele momento, a gente entregar tudo aquilo que a gente tem. Não é isso que Deus quer. Para que a gente tenha falta. Não é isso. Mas para que haja igualdade, para que haja contribuição, para que essas pessoas sejam sustentadas. É isso que Paulo está falando aqui. E entenda uma coisa, a gente contribuindo ou não, a gente ofertando ou não, Deus vai continuar sustentando a obra dele. Tenha certeza disso. A gente estabeleceu um alvo aqui de 9 mil reais para a gente alcançar. Um valor grande para a nossa igreja. O objetivo desse alvo é só ter um norte para onde a gente quer caminhar. Porque se a gente não tem um objetivo onde a gente quer chegar, dificilmente a gente vai chegar em algum lugar. Se a gente tem um alvo para alcançar, a gente trabalha para alcançar aquele alvo. Agora, se esse alvo for atingido ou não, se a nossa contribuição no final aqui for zero, se tudo aquilo que a gente conseguir com essa campanha de missões for zero, saiba que Deus continua sustentando a obra dele. Se a gente para de orar pela obra missionária, Deus continua sustentando a obra missionária. Porque a obra é dele. O que ele nos faz é nos chamar para sermos participantes disso. E Paulo vai encerrar o capítulo 9 falando o seguinte. Verso 13. Como resultado desse serviço, do serviço de vocês, a partir do verso 12. Logo, duas coisas boas resultarão desse ministério de auxílio. As necessidades do povo santo serão supridas, e eles expressarão com alegria sua gratidão a Deus. Como resultado do serviço de vocês, eles darão glória a Deus, pois a sua generosidade com eles e com todos que creem mostrará que vocês são obedientes às boas novas de Cristo. E eles orarão por vocês com profundo afeto, por causa da graça transbordante que Deus concedeu a vocês. Graças a Deus por essa dádiva tão maravilhosa, que nem as palavras conseguem expressar. Nós podemos ser participantes disso. Nós seremos abençoados ao ser participantes disso. Não espere bênçãos no sentido de aquilo que eu dei de dinheiro, Deus vai me dar em dobro. Não espere isso. Não é isso que a Bíblia está falando aqui. Mas espere receber de Deus a alegria. A alegria de ser participante disso. E confie. Tenha certeza de que Deus há de sustentar. Eu duvido, irmãos. Até hoje eu não conheci nenhum relato de alguém que contribuiu com missões, com amor, com alegria, com desejo. E eu não estou falando de valores grandes, eu estou falando de contribuição. De ser participante disso, que ela não tenha sido abençoada por Deus. Que ela não tenha recebido respostas de Deus de orações. Que ela não tenha visto milagres acontecendo em sua vida. Porque Deus é quem multiplica a nossa semente. Creia nisso, creia no sustento de Deus. Creia que Deus sustenta a obra dele independente daquilo que você dá. Não coloque sobre si a responsabilidade de achar que você precisa fazer tudo sozinho. Porque até isso às vezes a gente acaba fazendo. A gente comete o erro de achar que a gente precisa dar muito ou dar tudo aquilo que a gente tem porque ninguém mais vai ajudar. Porque ninguém mais vai ser participante daquilo. Então a gente toma a responsabilidade como se fosse o único a fazer aquilo para que aquele alvo seja aquele objetivo seja alcançado, para que aquele alvo seja alcançado. Não entenda dessa forma. Se entenda como participante da obra de Deus. Seja a sua contribuição grande ou pequena, ela é importante para a obra do Senhor. Ore pela obra do Senhor.
ore pela obra missionária. E, acima de tudo, façamos missões. Mateus capítulo 28, verso 18, verso 20. Eu quero encerrar lendo esse texto com os irmãos. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, eu estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. É a nossa responsabilidade fazer discípulos, pregar o Evangelho do Senhor, tendo a certeza de que Deus está conosco até o dia da sua volta. Amém? Deus abençoe os irmãos, que Deus nos dê corações generosos, que Deus nos dê joelhos fortes, que se dobrem diante dele para orar por missões, e acima de tudo, que a gente aproveite o tempo que a gente tem para falar de Jesus para aqueles que ainda não conhecem. Amém? Vamos orar. Soberano Deus, te agradecemos, ó Pai, por estarmos na tua casa. Cuida dos meus irmãos e de mim, e nos dê, ó Deus, um coração que ame a obra missionária. Um coração, ó Deus, que ame os perdidos. Um coração, ó Pai, que ame o Senhor. Que ame a tua lei, ó Deus, que ame obedecer ao Senhor, ó Pai. Que haja em nós, ó Deus, a compreensão de que a obra missionária é uma graça que o Senhor concede a nós. Ser participante dessa obra, Deus, é algo que nós não merecemos, é privilégio do Senhor. Que nós façamos aquilo que estiver ao nosso alcance, para que vidas sejam transformadas pelo poder do Evangelho. Que aquilo que nós temos, ó Deus, não seja para uso do nosso, mas uso da obra do Senhor. É a oração que te fazemos pelo poder que há no nome de Jesus. Amém, Deus. Deus abençoe a vida dos irmãos.